Ahora seguimos esta segunda jornada con el tema com a que questão cierra los que trabajos vai fechar os analíticos que hemos estado trabalhos desarrollando desde la red analíticas que nós APP temos en este desenvolvidos último ciclo, y que es un neste tema que último sin ciclo, que é duda es de tema que, vital sem dúvida, importancia en el devenir deveria de ser la región, importante no en la futuro actualidad y en el da futuro de la região, región, que es cómo tanto trabajar atualmente como no para futuro, que é mejorar y como trabalhar para fortalecer la perspectiva de melhorar e género, fortalecerem participación a ciudadana y questão APP, de fomentando gênero, una mayor participação cidadão inclusividad e en el PPP, desarrollo de fomentando uma proyectos. Le maior paso la inclusividade palabra no a mi desenvolvimento colega, de projetos. Eu amiga passo a y palavra para minha especialista en colega, APP amiga e del Banco Interamericano de especialista Desarrollo, do Carolina Banco Lembo. Interamericano de Desenvolvimento, Carolina Lembo. Muchas gracias, Muitíssimo Ancor, obrigada, y bueno, gracias a Ancor, todos que e muito nos obrigada a vienen acompañando todos estos dos que últimos vêm nos días, ¿no? acompanhando Como nesses 2 últimos dias. Ancor acaba de comentar, yo tengo el rol de traernos la última sesión, donde vamos a presentar un... Bom, eu vou trazer aqui a última sessão, onde nós vamos apresentar um dos assuntos que, na minha opinião, é um dos mais importantes e transversal a tudo que nós falamos até agora. Eu acho que se vocês, desde ontem, puderam escutar o que o Rafael Guedes falou e alguns outros chefes de equipes de PPPs e os nossos próprios colegas da Austrália, que hoje de manhã, provavelmente no primeiro e no segundo painel, todos falaram sobre a importância, ao falar da sustentabilidade, de falar da inclusão. E como a inclusão é fundamental, não somente com a participação cidadã, mas também nos assuntos que têm a ver com o gênero. Então, aqui, eu acho que temos o papel de fechar com chave de ouro com um assunto que muitas vezes nós não tratamos tanto na região, mas que é um assunto chave e, como foi dito esses dias, se determina se o projeto vai ter sucesso ou não. E tudo isso, evidentemente, tem a ver com os temas, os assuntos que estão sendo debatidos hoje em dia, e também a importância do paper que a Patrícia e o Christian vai nos apresentar, nos traz conhecimento sobre como seria melhor estruturar a participação cidadã, quais são os exemplos na região dessa participação. E com isso, eu não quero tardar-me mais, eu quero dar a palavra, passar a palavra para eles, que falem em 15 minutos, e depois vamos passar a um painel de especialistas e de amigos, com os quais trataremos esses temas que serão abordados pelos palestrantes e também sobre o assunto do gênero, que hoje em dia é um tema chave para os nossos projetos. Então, eu queria convidar a Patrícia Benavente, que foi ex-presidente da UCITRAD, que é uma grande especialista nestes assuntos, e também Christian Contreras, da Nature Conservancy, para que possa falar sobre esses assuntos. Muito obrigada, Carolina. Agora fala a Patrícia Benavente. Ela quer compartilhar a apresentação. Por favor, diga-me se vocês estão vendo bem a apresentação. Bom, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar nossas informações com vocês sobre os processos de participação cidadã nas PPPs. Nós estruturamos o nosso trabalho nas recomendações e boas práticas que há no nível internacional e quais são as experiências interessantes em OCDE e quais são os benefícios desses benefícios de participação cidadã para o desenvolvimento de sucesso dos projetos e também uma análise de alguns países da América Latina que, embora tenham um amadurecimento diferente em suas PPPs, elas têm uma longa experiência em desenvolvimento desse tipo de projetos. Então, analisar as suas experiências e, com base nisso, temos uma terceira dimensão, que é fazer propostas e recomendações para os outros países.
Muito bem, por que nós estamos interessados nesse assunto? Porque, se bem há lacunas importantes com relação à qualidade dos serviços de infraestrutura, também é verdade que temos desafios críticos em termos de institucionalidade em todos os países da região. E o que tem acontecido nos últimos tempos mostrou como é importante trabalhar esses temas da institucionalidade e também focar em como melhorar essa relação entre Estado e sociedade civil. Então, é importante explorar os espaços de participação cidadã em PPPs. As PPPs de longo prazo, complexas. Patricia, perdón, antes de que pases a la siguiente slide, ¿podrías ponerlo en pantalla? Listo. Eso, muchas gracias. Ahí va. Entonces les decía que nos Então, eu interesa estava dizendo que o que nos interessa é poder ampliar o conceito de governança em PPPs, perdão, e por isso quisemos explorar os espaços de participação cidadã nesses espaços de investimento. E eu quero me referir às recomendações de OECD e lembrar que há 10 anos, o OECD vem recomendando a todos os países que tenham um enfoque integral na participação cidadã ao longo de todo o ciclo do processo de investimento. E temos visto que poucos países da América Latina têm esse enfoque integral da participação cidadã nos processos de investimento em PPPs. Em 2020, os princípios de infraestrutura mostram a necessidade de ter processos de participação cidadã que sejam continuados e que permitam converter as partes interessadas em atores das diferentes etapas do investimento. E para ver algumas experiências interessantes em países do âmbito da OECD, eu vou dar a palavra para a Patrícia Contreira. Sim, nós temos tomado os casos do Reino Unido, Austrália e Canadá, que são membros da OECD, e que vêm aplicando as suas recomendações há tempos. Então, arranjos institucionais estabelecidos há décadas que funcionam, esses países estão em constante desenvolvimento e eles têm um enfoque transversal da participação cidadã com normas específicas que regulam os mecanismos de participação. O Reino Unido é um dos primeiros em PPPs e que está constantemente incorporando as lições aprendidas na transparência e na prestação de contas. Vemos, por exemplo, em Manchester, onde foi convocado um comitê com membros ativos que representam autoridades locais, usuários. No caso da Austrália, os colegas ontem nos contavam como é importante entender a percepção das comunidades sobre os serviços, como, por exemplo, sobre a qualidade da infraestrutura. A Austrália é um dos mercados de PPPs mais sofisticados do mundo e sempre estão, mesmo assim, tentando melhorar. Tem havido uns 20 bilhões em cancelamento de processos de infraestrutura. Vemos o caso do Sydney como exemplo de boas práticas, onde tem uma participação da comunidade, de partes interessadas. Eles mobilizaram mais de 500.000 pessoas em diferentes eventos comunitários para gerar consciência e compreensão entre as partes interessadas e a comunidade sobre o projeto. E, finalmente, Canadá tem um mercado sólido de PPPs e desenvolveu instrumentos e ferramentas formais para orientar a participação cidadã, disponível para o público em geral. O modelo de PPPs na saúde canadense é um sistema relativamente novo, onde há experiências positivas, mas também alguns desafios. E temos um caso de um hospital de Toronto, que é um caso de sucesso de PPPs, pois eles contaram com autorização oficial para operar. E os membros da comunidade se convertem em defensores do projeto. Agora voltamos para a Patrícia. Perdón. Desculpem, a Patrícia está dizendo que quer sair da tela completa. Muito bem. Então, voltando para a apresentação, o que nós queremos salientar
é que se queremos conseguir que os processos de participação cidadã construam ou reconstruam o Sistema Nacional Sustentável, o que necessitamos é reinventar a nossa aproximação aos processos de participação cidadã. Normalmente, esses processos são abordados com uma forma de diminuir conflitos, mas o que nós acreditamos é que esses processos de participação cidadã, eles têm que incorporar as partes interessadas em cada uma das etapas do ciclo de investimento. E para isso temos que ter uma metodologia que nos permita definir o que eu quero em termos de informação relevante, a informação das partes interessadas, quais são essas partes interessadas em todas as etapas do ciclo de investimento, e, finalmente, abordar os processos de participação. E esse enfoque deveria nos permitir oferecer serviços valorizados pela comunidade, no qual as partes interessadas têm um sentido de pertenência, de pertencimento nesses projetos. Agora, como fazer para diminuir os conflitos? Bom, o processo não é único, cada país tem que poder fazer uma elaboração do processo em função da sua realidade, em função do setor de investimento, em função do tipo de projeto, e ter em conta que o universo de partes interessadas vai depender das oportunidades e riscos do projeto. Evidentemente, se esses elementos mudam, as partes interessadas também. As partes interessadas também mudam com o tempo, então nós temos que poder identificar as mudanças e os atores que são relevantes em cada uma das etapas. Isso pode ser conseguido se temos, a partir do Estado, uma plataforma institucional, normas, instrumentos e indicadores que nos permitam avançar nesse sentido. Então, temos que fazer uma elaboração do nosso esforço, um projeto do nosso esforço, de acordo com o risco. Se o risco é alto, vamos numa direção; se é moderado, teremos que ter relações bidirecionais e acordos específicos que vamos ter que combinar com as partes que têm algum impacto com relação ao que sofrem algum impacto com relação a esse projeto. Por exemplo, numa linha de metrô, temos que fazer o design de um processo continuado para poder estar articulados com a sociedade civil. É fundamental dizer que nenhum processo de participação cidadã vai ter sucesso se não investimos intensamente na provisão de informação e atualizamos essa informação permanentemente. As partes interessadas que não têm informação não podem participar de forma adequada. Então, vendo um pouco como foi a experiência dos países que nós escolhemos, temos Chile, Colômbia e Peru. No caso do Chile, temos que dizer que o modelo é muito evoluído no sentido da participação da sociedade civil. Eles têm uma lei da participação da sociedade civil e têm instrumentos que estão adaptados a essa participação da sociedade civil nos processos de investimento em concessões. Essa metodologia aprovada tem mecanismos e instrumentos responsáveis e plataformas de diálogo público-privado por meio de comitês de gestão com a cidadania e também mecanismos para poder atualizar a informação. Mas o Chile foi além disso. Eles complementaram os processos de participação cidadã com mecanismos como idealizar fundos de compensação para reparar usuários indiretos. Não usuários, talvez, mas partes indiretas em projetos de investimento, como no caso do aeroporto da Araucania. E eles têm, então, uma visão integral. Eles têm uma série de mecanismos complementares que levam a um melhor desenvolvimento do seu processo de participação cidadã. O Chile é um exemplo para os outros países para melhorarem os seus processos. No caso da Colômbia, eles têm alguns instrumentos especiais para a participação cidadã na fase de estruturação e de gestão de projetos. Na estruturação e na gestão de projetos, de contratos, eles têm audiência pública, consulta prévia, participação das partes interessadas na gestão ambiental e social. E é particularmente interessante, no caso da Colômbia,
como eles têm feito um detalhamento e têm também se esforçando em elaborar mecanismos contratuais e permitam que seja o desenvolvedor do projeto quem faz o acompanhamento dos acordos que houve com a sociedade civil no processo de consulta. Portanto, isso permite que o Estado e a Agência Nacional de Infraestrutura e as agências de intervenção possam fazer esse monitoramento, esse acompanhamento do desenvolvedor do projeto no cumprimento dos acordos. Essa é uma experiência muito interessante, que é muito bom observar, porque eles tiveram realmente muito sucesso com relação à participação da sociedade civil com as rodovias 4G e o Canal do Diente, onde existem calças específicas para cumprir os acordos da consulta prévia. E no caso do Peru, ainda não temos uma visão transversal da participação cidadã em cada uma das etapas do ciclo, como no caso do Chile, mas na etapa de estruturação temos algumas diretrizes específicas que permitem que a agência estruturadora detalhe o trabalho de estruturação com as partes interessadas e também com a ajuda dos estruturadores e assessores de transação. E na etapa de execução de contratos, existem conselhos consultivos autônomos, independentes, não vinculantes, que ajudam e participam na gestão dos contratos, especialmente participando em processos de modificação de tarifas, renegociações ou o início de novos projetos. Onde existe uma deficiência é na fase de acompanhamento dos acordos, na parte de consulta prévia e de participação da sociedade civil. Eu acho que nesse aspecto é necessário fazer um esforço importante. Então, sintetizando, o que precisamos é de instrumentos que estabeleçam uma visão transversal da participação cidadã, não porque a norma seja um fim em si mesma, senão porque a norma permite à gestão pública estabelecer programas de participação, melhorar plataformas digitais. Então, é importante impulsionar normas sobre a participação cidadã nos processos de PPPs como uma visão integral, e eu acho que isso pode ajudar muito. Com relação ao processo de identificação das partes interessadas, existem várias metodologias. Existe uma que é muito interessante, que se usa nos Estados Unidos, que é sobre a parte ambiental, mas que pode servir de exemplo. Ali, o importante é fazer uma sequência de diferentes passos e definir os objetivos da participação cidadã que desejamos e categorizar as partes interessadas de uma forma detalhada e investir nessa parte inicial e processar e fazer a gestão de todas as opiniões e participações. Se não respondemos, se as partes interessadas não veem que a opinião delas vai ser processada, já seja que seja aceita ou não, vamos acabar perdendo credibilidade. Portanto, temos que fazer esse trabalho de sistematização da participação dos atores. Agora, os mecanismos da participação vai depender muito, porque o que queremos é informar ao público e decidir, então, se é informação geral ou se o que queremos é obter insumos em determinadas etapas, ou se queremos validar a tomada de decisões em determinados aspectos do desenvolvimento do projeto. Dependendo dos objetivos, teremos diferentes mecanismos. Nós temos uma lista enorme de mecanismos, mas os países têm que ser muito criativos para identificar esses mecanismos e poder mudá-los de acordo à necessidade da sociedade civil. E como as recomendações gerais, achamos importante enfatizar que é necessário ter um enfoque transversal, também estabelecer um instrumento normativo que defina objetivos, mecanismos, instrumentos responsáveis e também a logística com relação a esses processos de participação cidadã. E uma coisa importante que fazem os países do OECD é internalizar as lições aprendidas, ter autocrítica sobre os nossos erros, incorporar as lições e também aprendidas, e também é importante investir em capacitação das partes interessadas e os stakeholders em processos de capacitação diferentes. Na República Dominicana foi feito um curso para jornalistas, por exemplo,
E há uma deficiência que tem a ver com a necessidade de melhorar os processos de participação com um enfoque de gênero e de minorias. Isso, sem dúvida, representa um desafio para todos e existem algumas diferenças nos países da América Latina e dos países da OECD que vão nos permitir adaptar e melhorar os nossos mecanismos. Também é importante recordar que existem recomendações específicas, porque há riscos de infraestrutura social, nos quais é importante inventar formas complementares, como os fundos de compensação, como os mecanismos de participação cidadã, como os conselhos consultivos ou também como os monitoramentos que podem ser feitos a partir da sociedade civil para poder atualizar a informação no desenvolvimento dos projetos e gerar um conhecimento comum sobre os projetos de PPP. Vou parar aqui para que não me digam que o meu tempo acabou. Muito obrigada, Patrícia e Christian, e muito obrigada por vocês se limitarem ao seu tempo estabelecido. Então, agora vamos passar para a discussão, que é tão importante. E com esse trabalho que vocês fizeram, com a recoleção de boas práticas e quais são os desafios que se apresentam, eu acho que é perfeito para o painel que vamos começar. Ou seja, falar mais sobre as boas práticas e o que é possível fazer para que esses assuntos se transformem numa realidade. E aqui, eu acredito que o que desejamos neste debate é responder a uma pergunta-chave, ou seja, como podemos garantir que os novos projetos de PPPs são os que a sociedade precisa para garantir um desenvolvimento includente. Ultimamente, temos falado muito desse tipo de situação com a inclusão de todos. Então, como foi dito, é essencial que nós possamos reforçar essa parte institucional da governança dos projetos e temos que enfatizar a participação de todos os atores. No painel, vamos tratar não só da participação cidadã, mas também vamos falar dando uma especial atenção à inclusão com perspectiva de gênero, pois sabemos que ao incluir essa perspectiva, isso vai fazer com que mais mulheres possam participar dos processos de decisões políticas e que também possamos permitir a implementação de projetos que beneficiem a todos de forma equitativa. Para isso, contamos com a participação de 3 excelentes expositores e colegas e amigos, Cíntia Pastor, que é economista, em administração pública pela Universidade de Harvard e que é diretora da economia da Global Structure Hub. Ela dirige o desenvolvimento e difusão do desenvolvimento econômico. E também temos a Isadora Cohen, que é advogada e sócia da Info Consultoria Público-Privada e fundadora da Infracast, e também coordenadora do PPP nas infraestruturas de PPP e integrante do corpo docente da PUC de Minas Gerais. E também temos a Juan Chaquiel, que é economista com mestrado em Management Internacional da Escola de Paris, que se desempenha há 6 anos como chefe de departamento de estudos da Direção-Geral de Concessões no Ministério de Obras Públicas do Chile e com muitas publicações referidas ao sistema de PPP chileno. Muito obrigada aos 3 por estar aqui conosco hoje. Principalmente a Cíntia, que agora está na Austrália, já são 2 da manhã. Então, Cíntia, muito obrigada realmente por estar conosco aqui hoje. E quisiéramos saber E nós en gostaríamos su de saber, experiencia, ¿no?
de acordo com a sua entiende que son las experiência, o tendencias que en você países acha que tanto seriam as tendências em en desarrollo países como en tanto em desarrollados desenvolvimento como de adoptarse desenvolvidos, medidas más ao proactivas se en la adoptar estructuración de proyectos de medidas mais infraestructura, proativas considerando para esse temas tipo de de projeto, ESG considerando y incluyendo esta que perspectiva de género. temos que levar em Adelante, consideração essa Cíntia. perspectiva de gênero. Thank you so Cíntia, much, por Carolina, favor. for the Muito invitation. And obrigado, this is Carolina, a pelo great panel. convite. Realmente Congratulations um for the excelente presentation painel. Parabéns pela that was apresentação. shown before. Well, this is a hard question because the Isso problem and daqui é part of the problema solution, I think, start difícil, before porque eu acho adopting que a the measures parte with da the solução definition. acontece So more antes da investors adoção de are medidas para incorporating ESG cada vez mais factors into their investidores investment estão and management utilizando, decisions, incorporando uma particularly série de after the elementos, pandemic forced principalmente them depois to da transform and be pandemia, more resilient. tê-los But forçados unfortunately, a for a long fazê-lo. time, ESG Mas durante considerations muito have been tempo, based essas in considerações foram corporate baseadas social responsibility em and responsabilidades greenwashing of corporativas e projects. era o que é chamado But data on greenwashing, ESG reporting and e a targeting is lavagem improving, verde desses but projetos. still ESG data on infrastructure Então, assets ainda implementation, existe uma questão it's missing. relativa We à do see that implementação companies dos investing in ativos e está infrastructure are faltando. Nós vemos que uma incorporating série de companhias estão existing ESG factors investindo better than companies esses in other fatores mais sectors. do que outras companhias However, em outros environmental setores, factors, mas, no mainly entanto, climate-related os ones, are fatores the largest and ambientais most são os common mais, ESG principalmente os concerns, climáticos, whereas fazem parte das social, which preocupações mais this panel importantes, analysis and e, governance mas, dimensions infelizmente, are less assessed. as We questões also sociais são see that menos available indicators levadas to em assess consideração. Vemos social uma série de dimensions are indicadores much more para limited. avaliar And the essas most questões sociais são muito mais limitadas. commonly E também, measuring normalmente, issues existem uma are série que tem a related ver with com a very poor proxies mensuração, of que what we tem a actually ver com want os to measure and we want to processos know, muito such as, for diferentes, example, como, por exemplo, female board representation. a Or, for questão, a example, there appears representação to das be mulheres nas very altas little administrações. data Então, on existem muito poucos dados com gender relação impact of a transport projects, impactos de on how gênero to diferenciados incorporate nos these projetos de elements into transportes project ou como planning, incorporar despite that esses we know that elementos nos projetos, apesar de sabermos women and que minority as groups and mulheres low-income são um people grupo are minoritário more likely to use e public que transportation. as So, pessoas given that usam ESG muito mais factors are transportes applied públicos. Então, with esses this fatores podem main ser objective of aplicados com esse accountability, objetivo that the principal measure de of the responsabilização projects dos are projetos measured against the e criteria que são related to medidos com relação aos sustainability and social critérios impact. We relacionados need to ao ensure that this impacto actually social. Temos happens que and have the assegurar que correct esses measure elementos for tenham ESG. as The collection medidas of ESG data corretas. should be Então, encouraged a coleta de by dados oversight deveria ser institutions, encorajada por not uma série only de at the corporate instituições, level, não but apenas also a at the nível infrastructure asset corporativo, level. mas We também need to em termos set de ativos de uniform infraestrutura. ESG Temos targets or que standards, let's call it like that, determinar so we normas, can have padrões, para tangible que possamos implementation ter of timelines, a implementações accountability. There are tangíveis, several challenges related responsabilização, with the enfim, legal existe uma framework série de questões que têm a inconsistencies ver of the com o data. So arcabouço the fact that there's a legal, lack of comparable inconsistência de ESG dados, indicators existem uma falha and assessing em methodologies, termos it's de a real avaliação de challenge, and we need to start metodologia, by that. e esse é um verdadeiro Hopefully, like, I desafio. mean, Eu improving espero like the que global practices a and implementation melhoria da prática of global harmonized policies seja uma around implementação para poder ESG harmonizar certainly as will improve políticas e the seguramente ESG isso compliance and melhorará the também accountability and a mitigate and reduce the responsabilização e vai greenwashing mitigar of também essa questão dessa infrastructures lavagem verde, projects desse ESG greenwashing dos ratings. projetos. Muy bien, Cintia. Muito Gracias bem, Cíntia, por muito tu muy obrigada buena explicación. pela sua Y creo que excelente incluso ya explicação, e eu contestas un espero que, poco la inclusive, você pregunta já que nos acaba ha respondendo hecho pouco a Oscar pergunta que Larenas foi feita sobre, pelo bueno, Oscar cómo Larenas, realmente aseguremos sobre que estos realmente nós procesos son poderíamos nos de assegurar que hecho esses una realidad. projetos Y sejam creo de que esto fato pasa uma mucho por realidade. Eu acho que tener tem muito a indicadores ver consistentes com ter para ver a indicadores través de la consistentes para data poder lo que realmente analisar se está através pasando, dos ¿no? dados Yo creo e que ver si o que tenemos está una mayor acontecendo. Eu acho que transparencia, se nós como se tivermos ya uma maior está, transparência, creo que más avanzado, como tú mismo has com dicho, um ¿no? En avanço temas maior, como de você todo lo que mencionou, es em cambio termos de tudo climático que tem a y ver com a temas mudança ambientales, pero si climática e pasamos eso questões también para ambientais, los mas se temas nós
levarmos más de isso também para gobernanza y temas de temas de género. governança e Yo temas creo de que ahí gênero. puede ser la Eu acho que diferencia en aí que, ojo, nós estamos aquí, poderíamos estamos viendo realmente qué están dizer, haciendo, olha, nós estamos estamos comparando aqui, nós vosotros estamos con los vendo o que demás, vocês ¿no? estão fazendo, nós Entonces, estamos creo que comparando desde vocês luego com ya os tenemos outros. Eu un buen acho que tema já temos para bom futuros tema proyectos para y futuros de projetos investigación de y que pesquisa, trabajemos juntos en esto. para que Entonces, Ancor, possamos por favor, trabalhar apunte la sugerencia de Cintia, conosco. que creo que Global Ancor, por Infrastructure Hub favor, también nos puede anote a ayudar con este sugestão tema. da Cíntia. Así que Muito bem. hago mi segunda pregunta Vou fazer a ya minha yendo a un segunda caso en concreto, pergunta, ¿no? já Y para um caso enhorabuena concreto. porque E realmente claramente parabéns, porque sabíamos, pero Patricia ha nós dejado en sabíamos, mas a evidencia Patrícia el deixou excelente muito trabajo que claro viene haciendo o el excelente gobierno trabalho chileno en que o estos governo temas, que chileno es un tem feito líder nessas questões en todo que es participación e ciudadana. que tem a ver com a Y aquí participação en concreto en cidadã. esta E pregunta, aqui, concretamente nessa quiero que me pergunta, digas un eu gostaria que poco, você me Juan, qué dissesse están um pouco, trabajando en la Juan, agenda de no inclusión con que vocês perspectiva estão de género. fazendo em termos de Y si perspectiva de podrías gênero, contarnos cuál e es se la você visión poderia nos del contar Ministerio de qual é a Obras visão do Públicas en cuanto Ministério a la das Obras incorporación de la visión de Públicas com género en los relação proyectos à de incorporação infraestructura y en da especial, por visão supuesto, en de las gênero concesiones. na implementação da infraestrutura e também Carolina, bueno, esse tipo de primero concessão. muchas gracias por la Carolina, em primeiro invitación. lugar, muito obrigado pelo Un placer convite. participar Realmente é um con grande prazer ustedes poder hoy en la participar com mañana. vocês hoje de manhã. Quiero decir primero Eu gostaria que de sin duda dizer, esta em primeiro materia lugar, que es sem dúvida essa considerada de alta matéria prioridad por é la nueva considerada administración uma de gobierno prioridade en Chile pela que acaba de nova comenzar en el administração mes de do marzo. Chile, que acaba de começar em março. Puedo decirles que en el Eu Ministerio de posso Obras dizer-lhes que Públicas no esto se Ministério das viene Obras desarrollando Públicas isso tem desde hace acontecido, tiempo. tem Por se cierto, desenvolvido falta durante mucho um por tempo, hacer. ainda falta muito por ser Y feito. tiene que mirarse, Eu a mi acho que é juicio, preciso al menos vê-lo, en na tres minha opinião, dimensiones, pelo menos em o três así lo estamos dimensões. concibiendo. Ou é assim que a gente está Primero, se trata concebendo de isso. la Em primeiro gestión lugar, interna del se trata da Ministerio gestão propiamente. interna do Ministério como Eso tal. significa Isso significa perspectiva de género para perspectiva de cubrir gênero temas para de unir recursos a humanos y questão desarrollo de de recursos carrera, humanos com a questão da bienestar y carreira, beneficios bem-estar e específicos, benefícios protocolos de específicos, ética y de integridad, protocolos por de ejemplo, ética para e abordar temas como integridade, acoso por exemplo, para laboral y lidar sexual, com assédio y el tema sexual e no comunicaciones trabalho, también. e a questão da comunicação também. Piensen que ya en el año 2000 el Ministerio E de Obras no ano de Públicas 2000, o elaboró Ministério das un plan de Obras igualdad de Públicas oportunidades entre elaborou hombres plano de y mujeres. igualdade e oportunidade entre Desde homens e esa mulheres. época llegamos Desde hasta então, ahora nós en chegamos até que en el agora Ministerio em tenemos que una encargada no de Ministério género nós temos um en cada carregado de servicio gênero em cada del serviço Ministerio, do incluido la Ministério, Dirección de inclusive Concesiones, na direção das que por lo tanto concessões. esta encargada Então, por tiene isso, que essa velar encarregada tem que y velar, desarrollar tem que estos cuidar e aspectos tem que que acabo de desenvolver mencionar. esses aspectos que Lo se acabam de segundo mencionar. es la perspectiva de Em segundo género lugar, en la na questão da infraestructura y perspectiva los de gênero servicios na que ella infraestrutura e brinda. nos serviços que Y já aquí existem. es clave E la aqui fica a posibilidad chave, é de a hacer procesos possibilidade de de poder fazer participación processos para de identificar participação para intereses, poder identificar necesidades, interesses, oportunidades necessidades, específicos de oportunidades usuarias y específicas de usuarios, usuários e separadamente. usuárias, de forma Y ahí separada. lo que vamos a ver con E la aí o que nós experiencia vamos es ver que com a la experiência cotidianidad, é que no la dia a dimensión dia, a cultural, dimensão el modo de cultural, vida de las o modo personas de vida das va a jugar pessoas vai un rol desempenhar um esencial papel essencial para saber qué es más para poder relevante saber o que según será género. mais relevante Y de así, por acordo com o ejemplo, gênero. vamos a E ver que en assim, el por entorno de los exemplo, nós vamos proyectos ver que no las ambiente dos mujeres projetos, pueden as asignar mulheres poderão más assimilar relevancia a los temas de mais, seguridad, como por ejemplo com si el mais proyecto relevante tiene as questões de iluminación segurança, adecuada, ver se tiene realmente o circuito de projeto está cámaras, numa de zona vigilancia, adequada, se existem ¿verdad? câmeras de O vigilância, bien por las exemplo, mujeres pueden ou asignar então más as mulheres importancia a podem las facilidades assimilar para mais a desplazarse, importância para as por ejemplo, facilidades de pensando en llevar deslocamento, coches por de exemplo, bebés, pensando ¿verdad? em levar a carrinhos de Me acuerdo bebês. también en Eu recintos de também me aeropuertos, lembro, por años exemplo, atrás, se ha recentemente, há alguns incorporado anos mudadores atrás, para bebés en nós servicios higiénicos de incluímos mujeres y también de hombres, principalmente ¿verdad? espaços Entonces, todas estas para mulheres e cosas son homens para importantes de poderem cuidar dos relevarlas seus en los procesos de bebês, participación nos y brindarles atención banheiros para identificar infantários. separadamente. Então, isso é Otra importante cosa para es ser preguntarnos por identificado. qué Outra a coisa las mujeres les importante é interesa pensar más por que cierto as patrón de mulheres temas que a ficam los mais hombres, pero interessadas em bueno, alguns temas eso es la do que os realidad homens. Isso, de na la realidade, dimensión essa é a cultural realidade probablemente da que hoy día dimensão tenemos y por cultural cierto va a tener que que ir existe hoje em evolucionando. dia e que ¿Ah? vai Pero el se ejercicio desenvolver e es evoluir. en Mas a el questão fondo importante, no identificar y fundo, é poder clarificar intereses identificar e planejar separadamente para os poder interesses de atenderlos de la forma mejor separada manera para posible. poder atendê-los
da Ahora, melhor en maneira este marco possível. también, Agora, dentro desse quiero arcabouço, decir algo eu gostaria de
que para ter uma nosotros es coisa que relevante para y nós es é muito fortalecer el relevante, que é trabajo fortalecer o participativo con trabalho mujeres y participativo ciudadanía. das mulheres Y e a ello nos obliga a cidadania. pensar Isso nos en la obriga a facilitación de pensar su na presencia, de la facilitação da presencia sua de las presença, da mujeres, presença por das ejemplo, mulheres, por exemplo, estableciendo lugares estabelecendo adecuados, lugares horarios adequados, adecuados horários para incentivar la adequados para participación de incentivar ellas. a Hay que participação cuidar ese delas. tipo de É cosas. preciso cuidar desse tipo Eso en do Y hay seu una serviço. tercera dimensión Agora, que existe uma también es terceira dimensão relevante que também é y muito es relevante, pensar que tem a ver en la com APP y el pensar na fortalecimiento PPP, no del desarrollo laboral fortalecimento do para las mujeres. desenvolvimento do trabalho para as Y aquí se mulheres. trata de que E veamos aqui oportunidades temos de que ver empleo, oportunidades de desarrollo de emprego, capacidades técnicas desenvolvimento de en los proyectos capacidades mismos, técnicas nos o projetos, también e cómo, con el também apoyo como de é los que, com proyectos de o apoio dos APP, projetos de se puede PPPs, promover, se puede poderemos impulsar espacios de promover, trabajo impulsionar local y trabalhos espaços emprendimientos de trabalho mediante local, iniciativas que puedan empreendimentos, estar en através de torno a los proyectos. iniciativas Esto que giram em último me torno do parece que es projeto. Eu fundamental, acho que esse es un último ponto é ámbito en que fundamental, nosotros é um tenemos âmbito más em que camino nós temos por também avanzar. mais caminho por trilhar, Me acuerdo, e eu me reflexionando lembro, sobre estas pensando aqui materias, a respeito el dessa año matéria, pasado llegó a que mis no ano manos una passado nota técnica del BID nós recebemos que uma era nota sobre técnica estrategias de dizendo, inclusión de falando a mujeres respeito da estratégia en de inclusão de mejoramiento de caminos mulheres e vecinales en melhoria Paraguay. também Muy no interesante como Paraguai. Foi muito experiencia y creo interessante que como compartir experiência. Eu ese acho que tipo de compartilhar trabajo, ese esse tipo tipo de de discusiones trabalho, esse nos va a tipo de ayudar a mejorar debate, vai nos mucho ajudar a en todos los melhorar países muito de la región todos os países da en esta região materia en que tenemos que nessa hacer más, sin matéria em duda. que nós temos que fazer mais, sem dúvida. Muchas gracias, Juan. Sí, yo creo Muito que estas obrigada, últimas dos Juan. Eu acho que dimensiones que essas has puesto últimas son duas clave, dimensões ¿no? que você Aquí colocou são hay tanto la chaves. dimensión de Ou seja, cómo aqui a dimensão de como escuchar mejor a las mujeres, ouvir ¿no? melhor as Por supuesto somos mulheres. diferentes a E los claro hombres. que somos Entonces, muito cuando diferentes buscas la dos homens. equidad, es Então, quando exactamente você esto, ¿no? está Tratar a los tendo uma diferentes de forma equidade, distinta para que uma luego estén igualdade, é todos en un exatamente mismo nivel, preciso ¿no? En un mismo reconhecer essas patamar. diferenças para estar no mesmo patamar. Y es clave que E é escuchemos estas chave que nós diferencias, ouçamos no solo por essas cuestiones culturales, diferenças, pero não cuestiones apenas por también questões de culturais, cómo mas una também mujer por se questões de siente como a a mulher tener se que caminar por sente la noche, quando tem que el caminhar à riesgo que ella puede noite, tener ou e o risco que ela de poderá acoso, sofrer que de quizás sea mayor que de assédio, un que hombre, talvez es seja un hecho, maior do que ¿no? a de um homem. Isso é um Entonces, yo fato. creo que esto es Então, súper eu clave acho que isso é y muito kudos por importante. que Chile ya entendió E que também los eu hombres acho que también já houve uma trocan los compreensão de pañales que y que os hace homens falta também tener trocam también fraldas e que é en importante los também ter um aseos de hombres y fraldário no de nos mujeres. Yo banheiros de agradezco homens, não desde apenas de luego, quiero mulheres. Eu irme agradeço a Chile desde já, brevemente. porque Pero aparte de eu vou ao eso, Chile creo que hay brevemente, otro mas tema eu que tú acho has que, dicho, além que es disso, existe cómo outra questão que você cuando mencionou, estás que é elaborando como los quando você criterios está del elaborando proyecto os en sí, critérios do projeto em si, asegurar que como é que aquel você vai proyecto poder también assegurar pueda que esse projeto beneficiar a las também poderá mujeres beneficiar as que van a mulheres trabajar que en vão estos trabalhar temas y nessas no solamente que questões van a utilizar e los que não servicios, pero cómo apenas esto vão puede utilizar os promover también una serviços, mas mayor isso igualdad também de poderá género, ¿no? promover uma melhor equidade de gênero. Então, eu acho que são dois temas essenciais que você tratou, e Me- pouco trazendo esses temas para a Isa tratar. Bom, eu sou suspeita, sou amiga da Isa há muito tempo e gosto muito do trabalho que ela desempenha, e eu acho que vou fazer uma pergunta mais adiante, que você vai poder falar um pouco mais de tudo que você está fazendo pelo setor, né, de infraestrutura e mulheres no Brasil, ela que é uma grande líder no assunto. Mas eu queria entender um pouco mais, né, o Brasil também é um dos mercados robustos da região, como o Chile, em projetos de PPP. E aí eu queria entender como essas questões de gênero na preparação de projeto, no nível de promoção da participação das mulheres nos projetos, mas também, né, como a gente falou agora, no impacto que os projetos podem ter no dia a dia das mulheres, como o Brasil já vem trabalhando com essas iniciativas, né, entender um pouco mais qual é a realidade do país. Obrigada, Carol. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer imensamente pelo convite de fazer parte desse painel com pessoas que eu já admiro tanto e ao lado da minha grande amiga, que é um grande exemplo para mim, que é a Carol. E também sendo brindada aí com esse estudo feito pela Patrícia e pelo Christian, que realmente me impressionou positivamente, né? Assim, a robustez do trabalho e os resultados até otimistas, né, de políticas que vêm sendo conduzidas para a participação social. Eu realmente considero que nos pilares ESG a gente precisa falar mais e se aprofundar também nos pilares sociais.
e achei que são boas as perspectivas. Carol, super obrigada pela pergunta, é sempre super pertinente, né, te ouvir falar, enfim, como você formula aqui nos provoca a pensar sobre os temas. Eu acho que vale a gente contextualizar um pouquinho de Brasil, né, para dizer dos nossos desafios. São raros os casos de chefia de empresas de infraestrutura por mulheres, né? E a gente tem um estudo recente que foi feito pela B3, a nossa bolsa de valores, né, que mostra que mais de 65% das empresas listadas em bolsa no Brasil não tem em nenhuma posição estatutária mulheres. Mais de 65% das empresas listadas em bolsa não tem mulheres nas posições estatutárias. Um estudo recente também feito pelo InfraWomen Brasil, junto com o Women on Board, que é uma instituição que também fala sobre mulheres, notou que apenas 12,7% de posições de conselho de administração e conselho fiscal de empresas de infraestrutura listadas em bolsa são ocupadas por mulheres. O Brasil ocupa hoje a 132 lugar, eu não sei nem como falar isso, mas é o lugar 132 numa lista de 149 nações, quando o tema é equidade salarial entre homens e mulheres. Ou seja, a gente está, assim, nos últimos lugares de equidade salarial, isso é muito triste, e isso me choca ainda absolutamente. E quando a gente pensa nos impactos da infraestrutura para as mulheres, a gente consegue perceber que, de fato, a tomada de decisão ela precisa passar por um olhar sensível de quem representa a população que é a beneficiária dos serviços que são prestados por meio de PPPs e concessões. Aqui eu estou falando de homens, mulheres, pessoas com deficiências, né? Enfim, pessoas de diversas origens, pessoas que são LGBTQI+, pessoas negras, pessoas com diversas faixas etárias, né? A população, ela é plural. E por que não termos nas nossas camadas de tomada de decisão pessoas que representem essa pluralidade da sociedade, até para que a gente tenha políticas públicas mais acertadas para aquilo que a população de fato precisa. Carol deu um exemplo aqui, o Juan também, né, da segurança das mulheres. Acho que isso é realmente um exemplo interessante, e não à toa. Em setores como iluminação pública no Brasil, a gente vê uma presença de mulheres mais acentuada nas camadas de tomada de decisão, porque justamente dizem respeito a iluminar um determinado lugar para que mulheres possam se sentir um pouco mais seguras. Falando de forma muito prática aqui, Carol, e sobre a estruturação de projetos, né, e pensando justamente que fazer PPP nada mais é do que trazer um mecanismo eficiente de prestação de uma política pública, alguns estados têm se destacado em promover PPPs desde o seu nascedouro, desde a sua estruturação, que tem um compromisso e uma responsabilidade social mais acentuada se a gente compara, inclusive, com, enfim, outros projetos de outros países e projetos também que foram feitos até no Brasil, mas numa década anterior. Eu vou citar aqui um caso de Minas Gerais, do Rodoanel de Minas Gerais, que é um projeto emblemático, um greenfield, que, enfim, vai ser licitado agora em julho. E, desde logo, na estruturação dos projetos, os custos relacionados à concretização de indicadores ESG foram considerados na modelagem. Então, custos, por exemplo, de você incluir nas camadas de tomada de decisão, ou custos de você fazer, por exemplo, due diligence, né, social, ambiental, custos para a compensação de emissões de carbono e outras tantas coisas que são muito aderentes aos pilares ESG, foram consideradas na modelagem desde o início. E, portanto, impactam no preço, né, impactam aí em todas as condições que precisam ser consideradas pela concessionária, enfim, pelo licitante no momento de oferecimento da proposta e pela concessionária, uma vez que ela seja aí escolhida, né? Essa cláusula desse Rodoanel de Minas Gerais, ela foi inteira baseada
nos princípios de direitos humanos do professor John Ruggie. E justamente elas exigem que a concessionária estabeleça medidas para aderir a esses indicadores de direitos humanos, e essas medidas elas são de fato analisadas, monitoradas. A própria concessionária precisa fazer, de novo, essa due diligence de como cada um dos indicadores está sendo cumprido. E o edital, inclusive, traz esses elementos como obrigações e, eventualmente, o não cumprimento dessas obrigações pode ser penalizado no edital. Então, você não ter mulheres no board, você não ter programas de inclusão para pessoas diversas e outras tantas coisas que são pilares sociais, se não forem cumpridos por essa concessionária ao longo da execução dos serviços, ao longo, né, da implantação da obra e depois da prestação dos serviços associados, isso pode ser penalizado pelo Estado. Para que a concessionária não seja penalizada, é isso que eu achei muito interessante. Ela tem que justificar o motivo de não ter eventualmente cumprido com um dos pilares que está lá estabelecido na cláusula de obrigações. E isso traz uma inteligência, uma informação importante para esse monitoramento. Suponhamos que o não atendimento de um determinado indicador se dê em função de um custo elevado dessa inclusão ou desse cumprimento do pilar social. Isso pode encadear um processo de equilíbrio econômico-financeiro desse contrato para que o próprio Estado subsidie medidas que viabilizem esse cumprimento alargado dos pilares sociais. Eu acho que esse, Carol, é o exemplo mais emblemático que a gente tem na atualidade no Brasil de um projeto que maximiza, que potencializa o pilar social, mas eu acho que ele é um bom exemplo de como a gente pode ter projetos desde a sua estruturação sendo desenhados para que a gente desenvolva essa consciência com relação à igualdade, com relação a todos os pilares ESG. Eu acho que elementos importantes para que a gente consiga avançar nessa agenda vêm a partir de um movimento importante da iniciativa privada e dos financiadores, como a gente já vem observando que acontece, mas o governo também é um impulsionador dessa agenda. E no caso de Minas Gerais, a gente vê como fica claro que o governo desempenha um papel relevante em, de fato, exigir o cumprimento dessa consecução desses objetivos que são tão caros para todos nós e para o desenvolvimento de melhores políticas públicas. Obrigada, Carol. Nossa, obrigada, Isa. Que exemplo incrível, né, de como realmente trazer para dados concretos, né, como a Cintia estava falando da importância e também de ter medidas que realmente asseguram a participação das mulheres durante a execução do projeto, né? Então, realmente, muito interessante. Acho que merece a gente fazer também um caso de estudo sobre essa experiência. Acho que valeria a pena a gente conversar sobre isso, sem dúvida alguma. Mas agora, eu queria passar para mais uma rodada de perguntas e queria perguntar a Cíntia, em tua experiência com esses temas de ESG, em projetos de infraestrutura no mundo, não? Já que estás trabalhando essa experiência que você tem, agora que você está trabalhando com que boas práticas internacionais o Fundo de crees que Infraestrutura, poderiam que boas adoptar-se práticas na região internacionais poderiam para ser melhorar o adotadas na processo de região para participação poder melhorar cidadã? a participação cidadã? So actually, the GI Hub, the Global Infrastructure Hub, has an inclusive Eu and acho infrastructure que houve uma questão social de equity tool, inclusão também, which uma série de details ferramentas 6 que vão critical action detalhar areas that need to be 6 considered to ensure ações the successful que implementation são of importantes para a inclusivity implementação in da infrastructure projects. inclusão So nos these action projetos areas de are broken infraestrutura. Essas there into áreas de practices ação são which provide a subdivididas em full list práticas of que poderão recommendations for oferecer uma practitioners lista to para, use com uma in the série de implementation of more recomendações para inclusive utilizar mais infrastructure. inclusão. This panel falls in the Na action inclusão na area infraestrutura, of
stakeholder engagement and empowerment that we have É a identified among the 6 participação e action areas. empoderamento das So what the partes tool interessadas suggests is foi that identificada como uma das 6 for áreas. Então, o que a inclusion of ferramenta all of the sugere sections é of the que para a society, inclusão into de infrastructure and todas its as benefits, partes it's crucial to interessadas first na understand sociedade, nos which projetos de stakeholders infraestrutura, are the ones that are primeiro going to be é on risk necessário of being entender excluded, quais são as and what are the partes specific interessadas que opportunities serão and incluídas barriers to e their também inclusion. quais são as This can lead oportunidades to higher específicas public para que elas possam acceptance of the ser project incluídas. and inform E better isso like the project in order to necessita maximize ser the aceito social pelo benefits. público para poder Stakeholder gente identification and maximizar o engagement benefício social e should também start, and I think poder it was identificar mentioned as during the partes presentation, interessadas from e a envolvê-las. very early Isso tem stage que of the planning of the project, começar desde when there as is most etapas opportunity iniciais de or space planejamento for successfully do influence the projeto. options or make amends and implementing changes E to justamente isso to pode the mix. fazer com que To maximize haja the benefits, sucesso para depois it poder was fazer also algumas mudanças continue e throughout the life maximizar cycle os of the project, benefícios. offering Isso tem opportunity to que later durar durante todo o strengthen ciclo de the vida do benefits projeto, and ou include the seja, feedback oferecer to future oportunidades designs. para depois poder There should be fortalecer also, os I benefícios think, like a e poder documentation of this ter collection of the melhores feedback in order projetos to futuros. present E to the também é technical importante team a for consideration, for documentação, evaluation, but e tem also que it ser needs to go apresentado a uma back equipe to the técnica para que stakeholders eles so they can possam revisit avaliar, thousands e of the tudo isso concepts. também tem So que it's important to voltar use para as this partes feedback interessadas from para public que as engagement to suas improve preocupações possam actually ser the resolvidas. project Portanto, é design muito and importante ensure que haja that todo the esse feedback para results poder reflect melhorar a elaboração do the projeto e person, the people garantir that is que going os to benefit resultados cumpram with com this as project. So necessidades a das weak pessoas que vão se stakeholder beneficiar com engagement esse and projeto. participation Portanto, on isso requer big o infrastructure envolvimento project das partes will interessadas nos probably projetos de decrease the likelihood infraestrutura, of it being like supported para or que endorsed by the haja a society and receive what it's possibilidade called like the social license de in que order não to proceed, falte and apoio will desses increase projetos por the parte da social risk sociedade and e também can que lead haja uma to licença delays social para and poder levar cost adiante esses overruns. projetos. Besides that, I will Além add that disso, the project preparation phase eu is gostaria de pretty important acrescentar for several que topics na fase actually, de and to preparação ensure do that the project projeto é goes well. importante Within the considerar project alguns preparation, assuntos several angles para should que o be projeto considered, tenha including sucesso. Na citizen preparação, é necessário participation. considerar So the vários GitHub ângulos, has also another tool incluindo a that is participação a cidadã. reference tool for infrastructure project Depois há uma preparation. uma And the ferramenta tool que é seeks uma to referência para a address the preparação dos challenges faced projetos by de the government in infraestrutura, early stages of que the é uma project ferramenta que preparation ajuda a to provide abordar them os guidance in desafios das partes five iniciais areas. para So one is oferecer enabling the orientação environment em for the 5 áreas project preparation. diferentes. The Uma second one delas is é financing habilitar o project ambiente para a preparation. preparação do The projeto, third one depois is more temos like a preparação the financeira do planning and the projeto, a terceira prioritization seria of o projects. planejamento e Then we have project priorização do projeto, feasibility e and also depois project temos communication. a I think viabilidade do this question and projeto this e a panel falls comunicação do in two, projeto. actually. The first one that is enabling the environment for Então, project a preparation, pergunta and the desse last one that painel is tem a ver project com communication. In order preparar to o give an ambiente para example, uma and this tool cooperação e depois presents a several comunicação do examples, I projeto. E will para dar um exemplo explain one dessas very short. ferramentas, eu vou It's explicar um dos an vários que example existem, of a good practice de that forma includes breve. citizen É um exemplo de uma participation boa in the prática project que preparation inclui a participação stage. cidadã na Is the preparação do city of projeto. Constitución in Chile, É which was a one of the most cidade affected de coastal Constituição no cities Chile. in Foi the uma cidade aftermath de of the costeiras earthquake mais and the tsunami some afetadas years ago. depois do So the terremoto reconstruction e do plans for the tsunami de city alguns started anos with the atrás, preparation e of a os master planos plan, de which was reconstrução prepared começaram com um through a plano private mestre initiative, so que by the foi private sector, preparado and was por developed meio da through iniciativa active privada, pelo participation setor privado, of e foi the citizens. desenvolvido So there was através like de uma an important participação process ativa there. So dos at the end, the cidadãos. final master Esse plan foi um processo document realmente muito importante. that included like E a no list final of do plano prioritized mestre, projects que was inclui uma finalized lista de through a projetos referendum, public prioritários, referendum. e So isso this foi master plan included a finalizado com um portfolio of referêndum. 28 Esse projects, plano and it was mestre approximately incluiu $6 um billion. portfólio de So actually, I think 28 that projetos de mais ou menos transparency 6 in the bilhões de preparation dólares. of the E eu plan, the acho, ownership então, que a of the government, transparência na and also the public preparação, na consultations help planificação to
por parte do governo e também com a consulta pública, tudo foi resolvido, foi uma ajuda para poder resolver, e o setor privado pôde participar nesse plano. Portanto, bom, isso era o que eu queria comentar com vocês. Bueno, que já existam essas ferramentas e É muito bom que todos existam deveríamos essas mirar um pouco, ferramentas e eu ¿no? acho Para que ver todos como já podemos temos que mirar essas observar lições aprendidas como e podemos seguir incorporar desde essas aí, ¿no? lições aprendidas e continuar a partir daí. Queria passar a Então, eu palavra queria a agora Juan, passar a palavra para o que Juan, para que ele pudiera comentar para pouco que melhor ele possa comentar sobre um as iniciativas pouco de sobre participação as cidadã iniciativas de exitosas em Chile, participação cidadãs de que se sucesso hayan no llevado a Chile, cabo en los últimos años, que incluso foram durante la pandemia, realizadas si nos hubo últimos algo anos, distinto que tuvieron que desenvolvidas nos hacer, últimos anos, inclusive cuáles durante a son las estrategias pandemia, que se piensan houve alguma aplicar a coisa futuros diferente que proyectos vocês también. tiveram que Ese fazer e debate. o que vocês querem aplicar Sí, nos gracias, futuros Carolina. projetos. Bueno, la Sim, verdad que muito la obrigada, exposición Carolina. y la Na presentación de verdade, é Patricia que a Cristian exposição da fueron contenido Patrícia muy Christian foram completo, realmente análisis muy muito completo, completas, y uma yo por análise eso voy muito a tratar completa, e eu vou de então tentar agregar complementar o que elas algunas disseram ideas en el marco de e lo que ellos también nos transmitir algumas expusieron. ideias dentro do que elas Primero, também bueno, decir o falaram. recordar que la Em primeiro Asociación por la lugar, eu quero Seguridad en Chile recordar es que una política as pública madura. PPPs é uma En política 2022 son pública 30 años já desde la primera llamada madura. a licitación del túnel Já en el passaram norte de 30 la anos Dominicana da primeira Norte chamada de y, licitação y ha no norte, evolucionado en el tiempo. e Y los tudo isso tem procesos de evoluído no participación tempo. E esses ciudadana y de processos de gestión ambiental, participação además de cidadã e de cumplir con los gestão marcos jurídicos ambiental, nacionales além de en la cumprir com os materia, marcos no se jurídicos han quedado tradicionais, atrás en la não evolución ficaram y han tenido atrás na mejoras evolução continuas e a través de melhoraram instrumentos continuamente concretos. através de Ese era instrumentos uno de los concretos. elementos que Patricia y Esse era Cristian um dos elementos subrayaban, que Patrícia e contar Christian con enfatizaram, instrumentos ou seja, concretos. contar Así, de com esa manera, instrumentos tenemos concretos. una guía Portanto, para nós la gestión temos uma participativa en guia, obras um guia concesionadas, para a un documento muy participação, sencillo y muy que é pedagógico muito que um fácilmente la documento muito comunidad simples, puede muito comprender pedagógico e y que basarse é muito en él. fácil que a comunidade Hemos possa elaborado compreender también manuales para el baseando-se manejo nele. Também ambiental de obras elaboramos alguns concesionadas, la manuais gestión de para a residuos en gestão obra, el ambiental, manejo de áreas verdes, a gestão cosa muy ambiental, a importante en la gestão transición de hídrica, ¿verdad? Actualizar resíduos, los a parte manuales hídrica, de manejo de atualizar áreas os verdes con la manuais de transición hídrica. gestão de Y áreas verdes recientemente com a hubo un transição programa de hídrica gestión e de também huella de houve carbono para ultimamente incluir en obras uma concesionadas y gestão de ayudar a pegada la de carbono mitigación para poder en el ámbito del incluir cambio climático. e poder trabalhar Así que todos justamente na estos son área da materias de gran mudança climática. relevancia y que Todos esses seguirán são assuntos muito perfeccionándose. relevantes que vão continuar Y en sendo complemento aperfeiçoados. a eso quiero transmitir E, tres ideas complementando isso, relevantes eu gostaria de sobre la transmitir perspectiva 3 de lo que ideias viene. importantes sobre a perspectiva a Primero, futuro. yo creo que hay que Por um entender que en lado, la eu acho que PPI temos que lo entender que nas público, PPPs el o componente no público significa não necesariamente quer que siempre el dizer Estado que logre sempre o un Estado alineamiento consiga suficiente con la perspectiva de las comunidades alinhamento com as que habitan y donde se perspectivas ejecutan los das proyectos. Y comunidades por que esa moram onde razón os es que projetos es tan são importante a executados. E é esta por PPI isso, então, agregarle que la é sede importante ciudadanía, as el ángulo PPPs de la ciudadanía. acrescentar Y o ponto de ahí vista da entender que el cidadania. buen trato E ali en temos que la entender PPI que significa pensar en o los bom usuarios, tratamento nas en la PPPs quer calidad del dizer servicio que se pensar nos brinda a los usuários, usuarios pensar de na qualidade dos infraestructura, serviços pero que são también hay que oferecidos pensar para os en el usuários buen com trato con infraestrutura, quienes mas também habitan temos que en los pensar no entornos bom donde la relacionamento com infraestructura aqueles se que desarrolla. moram naqueles Por eso que lugares hoy onde a día en el infraestrutura está Ministerio de sendo Obras Públicas desenvolvida. nosotros E é por decimos isso que no la APP Ministério debe ser de un Obras buen Públicas proveedor de nós dizemos que a infraestructura y de PPP tem que servicios de ser calidad, um bom pero la APP provedor de también debe ser un buen infraestrutura, mas vecino, também un tem que buen ser vecino um de las bom comunidades. vizinho das Esa es la lógica comunidades. con la que queremos Essa é a trabajar. lógica com a qual nós queremos Ahora, trabalhar no Chile. en esto, en esto, en el buen vecino, E es muy com importante lo que relação decía ao Patricia bom también, vizinho, é para importante nosotros, o que a en el sentido de Patrícia que los salientava, procesos de no participación ciudadana sentido deben de que, estar para nós, os revitalizando processos de a lo participação largo del ciclo cidadã têm completo que del ser proyecto APP. revitalizados Porque hay através do una ciclo etapa de completo dos preparación para projetos de licitarse el PPP, porque proyecto, existe después de uma etapa de construcción, pero licitação do después también projeto, una depois uma etapa operación de que puede construção, mas durar também 20 o 30 uma años, etapa de donde las necesidades y operatividade, las onde realidades uma de etapa los operacional,
ambiental, que pode durar 30 anos, onde as necessidades dos moradores evoluem e, portanto, sempre é necessário escutá-los e ter espaços de diálogo com os moradores. Portanto, uma metodologia de participação cidadã tem que incluir um mapa de atores, uma identificação de observações dos requerimentos dos cidadãos, mas não vai poder se basear só nisso. Tem que incorporar uma cadeia de acompanhamento desses âmbitos para que essa lógica da boa vizinhança se continue durante todo o desenvolvimento do projeto. E temos alguns casos com comitês de trabalho feitos com comunidades locais e autoridades locais, onde pode haver um diálogo sobre uma rodovia ou solucionar problemas de barulho, de ruído, ou como gestionar os resíduos, os lixo. Então, nos permitiu abordar todos esses assuntos para que a qualidade diálogo chegue a níveis superiores, é necessário contar não só com os instrumentos, mas também com os espaços, de acordo com o que seja necessário. Então, ali temos que pensar no esquema de visitas permanentes, assembleias periódicas e videoconferências. Você estava falando de como nos adaptamos à Covid. Bom, nós temos que aumentar a criatividade para não fechar a participação cidadã durante a pandemia e adaptá-la ao mecanismo de videoconferências. Mas isso talvez seja motivo para um outro seminário, então não vou me estender nisso. Ok, então já falei do primeiro ponto, que é o bom relacionamento com o usuário e a comunidade, onde se desenvolve a obra de infraestrutura. E a segunda coisa que eu quero mencionar é que existe um caminho novo para desafio que aparece em uma grande parte dos países da região, que é o Acordo de Escazú. Como vocês sabem, é o primeiro tratado regional da América Latina sobre padrões em matéria ambiental e de participação cidadã e foi impulsionado pela CEPAL. E aqui eu estou falando a todos os que estão escutando na região, porque este tratado de Escazú foi já aceito em mais de 20 países e já em 10 países foi ratificado pelos congressos nacionais de cada país, incluindo Chile, Uruguai, Argentina, México, etc. E isso abre uma perspectiva importantíssima para ver como focar nos assuntos de participação cidadã e sustentabilidade ambiental, porque o Acordo de Escazú é um marco orientador que vai incorporar legislação e tem 5 pilares fundamentais. Eu vou mencioná-los e vou falar um pouco dos dois últimos. O primeiro pilar é proteger a segurança dos direitos humanos dos defensores e líderes de causas ambientais. O segundo é promover maior acesso à justiça ambiental. O terceiro é promover a cooperação na região, nessas matérias, assuntos. O quarto pilar é permitir um melhor acesso à informação em termos de planos e projetos. E aqui não se trata do fato de esconder ou não informação, mas sim de que as comunidades possam ter a informação de base adequadas para poder mostrar os cenários de participação inicial do qual partem os projetos. Então, é necessário ter uma boa descrição em matéria de solo, de ar, de ruídos, de ecossistemas, de água, enfim, só para mencionar algumas variáveis socioambientais. Portanto, temos que reduzir a simetria da informação e o acordo promove que possa haver informação necessária e suficiente para que a comunidade possa participar nesses diálogos do desenho, da elaboração dos projetos. E o quinto elemento, o quinto pilar, é melhorar os espaços de discussão com relação aos planos e os projetos,
Portanto, isso significa que aqueles que impulsionam os projetos têm que se preocupar com promover convocatórias adequadas, comunicações adequadas, ou seja, não se trata de informar rapidamente numa pequena rádio local às 7 horas da manhã. Na verdade, este tem que ser um pilar de direito, tem que haver ampla difusão da informação. Então, o Acordo de Escazú abre realmente um leque muito grande com relação ao equilíbrio e a balança entre a participação das comunidades e os que desenvolvemos projetos. Por último, quero mencionar que é importante a contribuição do ator privado. E a ideia é convidar as empresas concessionárias a ir para um outro paradigma. Nós podemos trabalhar muito com instrumentos, com espaços, em instâncias de diálogo, mas quando o projeto é alocado a um outro ator que passa a ser importante, que é o ator privado. Então, qual é o papel dele, qual é a perspectiva dele? E trata-se de compreender que, para o mundo privado, um projeto de PPP não pode se limitar a olhar o Estado como cliente. Na verdade, temos que sair dessa visão e pensamos que o ator privado tem que ter um enfoque no qual os usuários e o entorno são os clientes e não somente o Estado. Portanto, as suas ações não podem se limitar a cumprir com o contrato, mas elas têm que entender que os seus serviços são recebidos e são julgados pela comunidade. Portanto, deve existir, do meu ponto de vista, uma outra aproximação com relação aos reclamos da cidadania. Portanto, dessa forma, é possível que o ator privado possa ter um papel mais importante e que não haja uma visão de que ele só está provendo infraestrutura para o Estado, porque isso vai afastar a aproximação da comunidade e as pessoas, então, não percebem que há empatia e não percebem que o concessionário está olhando o impacto do que está realizando ou oferecendo. Portanto, na PPP, como política pública, há uma legitimidade que provém, evidentemente, enquanto política pública do Estado e de leis que são aprovadas no Congresso Nacional, e tudo isso está muito bem, mas existe também a legitimidade social, que tem que ser cuidada ao longo de todo o processo. Bom, essa era a ideia que eu queria transmitir para vocês. Muchas gracias, Juan. Muito obrigada, Juan. Eu acho que você trouxe pontos muito importantes aqui para refletir. Eu gostei muito a ideia do morador, né? Que a PPP tem que ser um muito bom morador, um bom vizinho, né, dos moradores do lugar. E que temos que ter uma voz apropriada para a participação cidadã e também trazer os atores-chave para que tudo isso aconteça. Eu acho que o que você disse é realmente muito completo. Muito obrigada pelas suas contribuições. Terminando aqui, a gente já passou um pouquinho do tempo, inclusive, e porque acho que muitas pessoas já estão até com fome. Então, ainda o Gastão ainda vai falar alguns recados no final, então eu ia pedir para você ser um pouquinho mais breve agora, mas traz para a gente, por favor, a sua experiência, né? Um pouco do que você disse, da importância das mulheres poderem participar de verdade e explicar um pouco o trabalho que você está fazendo incrível no InfraWoman, né? Eu acho que é isso que eu gostaria de terminar o dia de hoje, por favor. Obrigada, Carol. Bom, então, em breves palavras, o InfraWomen Brasil é hoje uma associação sem fins lucrativos que reúne mais de 800 mulheres. A gente nasceu sendo 5 mulheres e, de repente, né, vamos chamando as nossas amigas com uma provocação: cadê as mulheres da infraestrutura? E eu já conto desse nascimento. Mas hoje nós somos mais de 800 mulheres atuantes no setor público, no setor privado, nos multilaterais, né, Carol? Carol é uma grande representante também, um exemplo para muitas mulheres no Brasil, na região e no mundo.
E a gente trabalha em diversas frentes, sendo uma delas uma mentoria, por exemplo, que nós fazemos com mulheres que queiram ingressar nas carreiras de infraestrutura. Nós temos diversas lideranças setoriais dentro do InfraWomen, então a gente trabalha uma liderança setorial de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, até os projetos sociais de hospitais, né, parcerias público-privadas de escolas, de habitação social, enfim, e outras tantas vertentes. E essas mulheres se reúnem, hoje elas atuam também fazendo advocacy, né, de diversas políticas, enfim, que sejam inclusivas também para as mulheres na infraestrutura. A gente gosta mesmo de discutir infraestrutura e a gente espera o dia em que a gente não tenha que falar sobre, enfim, inclusão de mulheres na infraestrutura, mas que isso possa ser um dado da realidade, né, que nós estejamos aí super bem representadas, igualitariamente representadas, e que a gente possa, de fato, sentar na mesa e discutir aquilo que a gente mais gosta de fazer, que, de fato, são os projetos. O InfraWomen nasceu de um episódio, eu acho que isso é interessante contar muito brevemente, Carol, de um episódio em que, num painel internacional, havia apenas uma mulher na mesa, numa mesa de mais de 30 homens, eu era essa mulher, e eu tinha ido lá com a incumbência de explicar o que era o programa de parcerias do Estado de São Paulo, e naquele momento eu, enfim, fui interrompida e outras tantas coisas acabaram acontecendo, e o chefe da mesa pegou o microfone e falou: mulheres que estão aqui escutando isso que acabou de acontecer, vocês precisam se reunir, porque isso é uma coisa que a gente não pode tolerar mais no século XXI. Então, nós nos reunimos, éramos 5 mulheres participando daquele evento, no meio de possivelmente 120 homens, e essas 5 mulheres começaram, então, bom, o que nós fazemos? E aí, a nossa primeira campanha foi: onde estão as mulheres na infraestrutura? Por que elas não participam dos painéis? Por que elas não estão representadas nas diversas discussões que nós temos e que são fundamentais para o desenvolvimento de parcerias público-privadas? 5 chamaram 5 amigas, que chamaram 5, e assim a gente foi identificando. Nós ganhamos as redes sociais com uma hashtag que falava "convidem elas", e aí, enfim, isso foi começando a legitimar todo o movimento até que ele se concretizou por meio dessa associação que hoje eu tenho o prazer e a honra de presidir, e que eu tenho também a oportunidade de me reunir com mulheres incríveis, como é o caso da Carol. Enfim, acho que em linhas muito breves, Carol, é isso que a gente vem fazendo. Depois, para quem quiser saber mais sobre esse tema e sobre todas as iniciativas, eu estou absolutamente à disposição para bater um papo. Queria agradecer imensamente por essa oportunidade de falar sobre o InfraWomen e sobre esse tema que eu adoro, com parceiros e colegas e com pessoas que eu admiro demais. Âncora e Carol, muito, muito obrigada por todo o trabalho conjunto e por todas as oportunidades e por promoverem mulheres na infraestrutura. Claro, Isa, obrigada a você. E, bom, e também convidar quem não faz parte ainda do InfraWomen Brasil, né, que tem esse interesse. Eu acho que a gente tem que pensar em lançar um novo capítulo, né? Porque não podemos limitar só para o Brasil, porque não pensar no InfraWomen Latin America, né, Isa? Então, vamos conversar sobre isso. E com isso eu termino y paso la palabra a Anchor, porque yo sé que ya pasamos un poco del tiempo que teníamos, Anchor, pero la verdad es que el tema es apasionante y gracias a todos por estar aquí con nosotros.